Eu vou falar hoje sobre algo que a gente precisa ter. E se você ter isso hoje, na verdade, se você fortalecer isso hoje, você vai ser feliz. Quem quer ser feliz? Quem quer ser respondido por Deus? O tema da ministração é fortalecendo a fé. Diga aleluia. E pergunta para quem está do seu lado: você tem fortalecido a sua fé? A cara dele foi do quê, gente? Me responde aí. Foi cara de quem está fortalecendo? A cara que você achou dessa cara aí? Não? Fala assim, a beleza em acreditar. Fala, a beleza em ter fé. Pergunta para quem está do seu lado assim, ó, o que é fé? Agora você responde para ele aí, o que você acha que é fé? Responde aí. E aí, e aí? Vamos ver aqui na Bíblia agora? Abre aí em Hebreus 11:1. O que é fé? Só abrir, gente, no mesmo versículo. Vê aí se está certo. Vê se ele respondeu isso. Respondeu isso? A fé é a confiança? Alguém falou? A fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. Alguém respondeu isso? Porque, gente, isso aqui é a fé. Fé é você confiar naquilo que você não está vendo. Um cristão verdadeiro é aquele que quer agradar a Deus, sim ou não? Uma pessoa que entendeu o evangelho, ela quer agradar a Deus, sim ou não? Então, para você agradar a Deus, você precisa ter algo que muda tudo. É algo que é muito importante você ter, que você não pode largar por nada. Fala, é fé. E em Romanos 12:3 diz assim, olha lá. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vocês, não pensem de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Diga aleluia. Ou seja, você sendo crente ou não, você sendo ateu ou não, uma pessoa que tem outra religião ou não, para todo mundo, Deus deu uma medida de fé. Aqui está falando, ó, no último versículo, né? Abre aí, ó, em Romanos 12:3. Abre aí. Está falando que pela graça, fala assim, foi de graça. Foi dado por quem, gente? Por Deus, fala por Deus. Para todos, fala para todos. Não pense que vocês mesmos, além do que devem pensar, mas pense moderadamente, segundo a medida de fé que Deus deu para cada um. Então, Deus deu fé para todos, diga aleluia. Mas tem pessoas que não fortalecem a fé. Fala misericórdia. Tem pessoas que pegam a fé, sabe aquela fé que você recebe aqui no encontro com Deus, que você recebe na célula, que você recebe no discipulado? A fé que Deus já te deu, a fé que Deus repartiu. Aqui não está falando que Deus repartiu, gente? Sim ou não? Então fala assim, dentro de mim tem fé. E fala assim, ó, pergunta para você mesmo, o que eu tenho feito com a minha fé? Porque assim, qual que é a pessoa que pega essa fé e põe no bolso? É a pessoa, existem vários tipos de pessoa. Tem a pessoa que pega a fé dela e pensa assim, eu vou guardar a minha fé aqui. Quando as circunstâncias ficarem boas, eu vou lá e uso a minha fé. Quando dá uma melhoradinha, eu vou para o culto. É assim. Que
não usa a fé dela em momentos que as circunstâncias estão ruins, mas só quer usar a fé dela quando tá bom, quando as coisas estão boas. Tem pessoas que guardam a fé e acham que tudo acontece por causa dela. O meu casamento, tem pessoas que é assim, ó. O meu casamento, ele é top porque eu construí ele com base no meu conhecimento e tá tudo perfeito por causa de mim. Fala misericórdia. Tem pessoas que falam assim: ah, a minha geladeira quebrou. Mas calma aí, que eu tenho um contato aqui e essa pessoa vai resolver. Ou seja, é uma pessoa que deposita a fé dela em contatos, em influência. Tipo assim, ela não precisa que Deus ajude ela. Ela tem os contatos, ela tem o pai para ligar, ela tem a mãe para resolver. Então, ela não precisa de ajuda. Porque tudo que acontece, ela tem um contato que resolve. E também tem a pessoa que coloca a fé no dinheiro. Como? É uma pessoa que fala assim: eu tenho dinheiro, eu posso resolver isso. Eu tenho dinheiro, então se algo quebrar, eu vou comprar outro. Eu tenho dinheiro, eu posso falar para aquela pessoa fazer tal coisa e eu dou uma ajudinha para ela. E tem a pessoa que fortalece a fé dela no Senhor. Tem a pessoa que pede para o Senhor que a fé dela seja fortalecida. E essa pessoa confia no Senhor. Essa pessoa tem fé. E ela cuida dessa fé. E pergunta para quem está do seu lado assim, ó: quem é você? Perguntou? Abre aí agora em Romanos 4,16. Em Romanos 4,16, diz assim: portanto, a promessa vem da onde? Da onde? Olha, tem muita coisa que Deus quer te dar. Tem muita coisa que Deus quer fazer na sua vida. Mas tem uma condição, falar uma condição. Você precisa ter fé. Existe uma condição para que as coisas que você tanto pede aconteçam. Vou continuar lendo. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de graça e seja garantida a toda a descendência de Abraão. Não apenas aos que são da lei, mas também aos que são da fé de Abraão, que é o pai de todos nós. Então Deus, Ele é um Deus que quer fazer acontecer na sua vida. Quer fazer acontecer o quê? Aquilo que você sonha, aquilo que você tanto pede, aquilo que você quer para a sua equipe, aquilo que você quer para a sua casa, sua família. Quem aqui já recebeu uma promessa de Deus? Levanta a mão. Ninguém? O que é promessa, tá? É quando você vai na igreja ou você vai em algum lugar e alguém fala assim, ó: Deus tem uma promessa para você. Você vai ser tal coisa. Eu sei que... Não. Profetiza algo na sua vida. Quem aqui já recebeu uma profecia? Levanta a mão. Já receberam? Diga aleluia. Mas Deus, Ele condicionou a sua promessa, as coisas que você quer, na fé. Deus já te deu. Diga aleluia. É de graça, amém? Mas a chave para você conseguir ativar é através da fé. Por que eu estou falando isso? Porque é uma coisa que eu também não sabia. Não sabia faz um tempo. Um tempo que eu digo, 2000 e agora, 2000 e pouco agora. Eu acho que quando eu fazia a célula na época do Me Ouvir, foi um tempo que eu fiquei bem desacreditada da fé. Não a fé de servir a Deus, tá? Mas a fé assim, nossa, que demora para as coisas acontecer, que demora para eu casar, que demora. E eu ficava muito preocupada. Tipo assim, ó, quando eu tive a minha primeira geração, que o bispo puxou, levanta as pessoas que eram da minha célula, na época, que são 12 agora, do bispo. Levanta rapidinho para o pessoal entender. Ó, essas pessoas que estão levantadas, eu fazia célula com elas. Quando eu fazia célula com essas pessoas,
eu tinha muita fé. Muita fé, assim, ó. Não pensava em casamento, não pensava em trabalho, não pensava em nada. Eu queria tudo isso, era o que eu fazia. Assim, tipo, se tivesse um trabalho, eu ia lá, ia querer fazer. Só que não era uma preocupação. Eu cria muito em Deus. Eu cria muito no cuidado de Deus para minha vida. Só que aí, teve uma fase que eu comecei a cuidar de pessoas. Eles foram puxados, eu fiquei com algum pessoal fazendo célula. Só que aí teve uma hora que era para mim abrir. Eu cuidei de uma célula. E nessa célula, eu vi que ninguém ia para o encontro. Quando ia e eu perguntava, eles falavam assim: não quero isso para mim, não. Quando ia, aí eu falava assim: você entendeu o que Deus quer para a sua vida? Eu entendi, mas eu não quero, não. Falava assim, literalmente assim. Aí eu comecei. E essa circunstância fez eu achar que estava longe. E fez eu achar que eu não ia alcançar uma equipe. Porque assim, para quem faz célula, como que funciona? A pessoa tem uma célula, sim ou não? E qual é a promessa? Você vai ter 12. Você vai alcançar o mundo inteiro. Você vai... muitas pessoas vão ir na sua célula. Você vai levar muitas pessoas para o encontro com Deus. E aí, quando eu cheguei... Quando eu comecei a liderar uma célula, que essas pessoas, elas não queriam... não queria que o reino avançasse. Tipo assim, elas chamavam outras pessoas, só que as pessoas que elas chamavam também não queriam. Eu comecei assim, ver, meu Deus, como que eu vou fazer 12? Sendo que esses aqui que eu tenho não querem ir para o encontro, não foram para nada que eu chamo. Um culto, eles não iam num culto. Ficou mais de anos eles em culto, porque eles não queriam. Então eu fiquei, nossa, que difícil. Pensei, nossa, tá difícil, hein? E o meu líder, que é o bispo, ele falou assim, que Deus ia multiplicar. E quando eu olhava para aquela situação, eu falava assim, tá bom, mas aonde que vai vir a multiplicação? Porque desses aqui, eles não querem. Fala misericórdia. Mas nós precisamos ter fé, fala fé. E nesse tempo em que eu estava desanimada na fé, eu estava indo para a igreja, tudo, mas dentro de mim eu não estava tendo fé, eu parei de orar, porque eu achava que não ia acontecer. Então eu parei de orar, continuei fazendo as coisas, mas sem fé. Falar misericórdia. E foi uma das fases que eu fiquei muito triste. Porque uma pessoa que não tem fé, uma pessoa que não acredita, ela é infeliz, ela é muito triste. Existem lugares no mundo em que existem muitas pessoas velhas que vivem até 100 anos. Quem conhece, quem já ouviu falar desses lugares? Sabe o nome desses lugares? É centenário, né? Chile. O que você ia falar? O que ele falou? Asilo. Lugares assim, regiões que as pessoas vivem mais de 100 anos. Alguém já ouviu falar? É o que o nome? Hã? Não é, não? Trento, na Itália. Vivem até quanto tempo lá? Mais de 100. E aí, tem uma pesquisa... Estão prestando atenção? Tem uma pesquisa que eles querem saber o porquê essas pessoas vivem há muito tempo. Tipo assim, tem muita gente que morre vai na velhice, mas a velhice dela é até 40 anos, 50. Mas tem lugares que as pessoas vivem mais, 120, 110, 100 anos. E aí, estavam tendo uma pesquisa para saber o que era. E uma das coisas, sabe o que era? Elas acreditam muito, elas têm muita fé. Então, elas têm fé. Elas têm fé que vai viver, não tem preocupação. E é isso que faz elas viver muito. Quem quer viver muito? Quem quer ver as bênçãos de Deus acontecer na sua vida? Abre aí, em Hebreus 1:3. Diz assim: olha, vou ler, hein? Pode ler? Hebreus 1:1. Isso. No passado, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Pula. Estão prestando atenção? Se vocês não estiverem entendendo, me fala. Fala assim, aí eu vou explicando.
Mas nesses últimos dias, que é agora, diga aleluia, nos falou por meio do Filho, que é quem? Vamos ver que vocês sabem. Quem é filho de Deus? Jesus. Então, antigamente, Deus falava diretamente. Por isso que era aquelas... Se você ler a Bíblia, tem uma parte que é bem tchan, que é bem... E a água se abria, e o fogo caía. Por quê? Porque Deus falava diretamente com o povo. Agora, naquele tempo, ele começou a falar que nos últimos tempos ia mudar. Mudar para como? Por meio do Filho, que é Jesus, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Pula. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, e sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. Diga aleluia. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Pula. Não, pode voltar para o primeiro. Então, aqui eu estou falando por quê? Que a nossa base tem que ser que... Assim, ó. A nossa base tem que estar na nossa fé. Deus, ele promete as coisas para nós, sim ou não? Só que, hoje, nos últimos dias, a gente precisa da fé para que as coisas aconteçam. É uma chave. Na Bíblia, pega aí a Bíblia de vocês na mão. Quem tem Bíblia, pega aí. Ó, pegou nessa Bíblia? Se você pesquisar no Gemini, aí agora, quantas promessas tem na Bíblia? Para mim, vai aparecer mais de 5.000. Vai aparecer mais de 5.000, tá? Porque isso eles fizeram uma pesquisa. Existe uma pesquisa que fala que tem mais de 5.000 promessas. Então, a palavra está cheia de promessa. Pergunta para quem está do seu lado assim, ó, o que é promessa? Agora você tenta explicar para a pessoa aí, porque tem gente que não sabe o que é promessa. Explica aí. Explicou? Deu para entender? Deu para entender? Os 12 estão entendendo? Gente, promessa é o que Deus promete. Tipo assim, ó, existe um livro que só você lê aí, fazer devocional, e aí tem um monte de promessa. Quem quer ter uma BMW aqui nessa igreja? Deus fala que vai te dar prosperidade. Quem quer ter uma esposa linda, maravilhosa? Quem quer ter um esposo, um varão valoroso? Quem quer ter? Quem quer? Eita! Quem aqui quer aprender a tocar guitarra, bateria, violão, cantar? Sabe que eu estou falando isso, gente? Porque existe muitas promessas na Bíblia. Quem aqui quer ter uma mansão? Aí, essas promessas são coisas que Deus promete para nós. Tá lá, tá dentro aqui, ó, dentro da palavra. Deus está prometendo pra gente algo que Ele já quer nos dar. Por quê? Eu estou falando isso, pelo amor de Deus, que vocês entendam. É porque... Abre aí em Romanos 4,19. Ai, gente, pelo amor, hein? Promessa é coisa que Deus prometeu. Eu já vou falar para vocês um monte de coisa que Deus promete. Ó, em Romanos 4,19 diz assim... Sem esmorecer na fé. Que significa sem enfraquecer na fé. A gente não pode ser fraco na fé. A mente não pode enfraquecer. Reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, porque tinha aproximadamente 100 anos de idade. E que o ventre de Sara já estava sem vigor. O que significa que existe uma pessoa... que a gente pode confiar nela e entender o porquê essa pessoa é pai na fé. Existe uma pessoa na Bíblia que nos ensina a ser cheio de fé. Ó, vem aqui no altar uma pessoa que não tem vergonha de falar no microfone. Só uma. A Luara levantou a mão primeiro. Vem aqui, Lara. Aplauda o Senhor Jesus pela vida da Luara.
Luara, fala pra mim um influencer que você segue no Instagram. Qualquer um, qualquer um. Não tem. Sem medo, sem medo. Tem uma, é a Bianca Napolino. Alguém conhece essa influencer? Ninguém conhece. Outro influencer conhecido, sem medo. Sem medo de julgamento, filha. Sou careca. Eu sou careca. Agora vem aqui um menino que não tem vergonha. Vem aqui, vem aqui. Ó, fala pra mim um influencer que você segue no Instagram. Cris Dias. Cris Dias, alguém conhece? Fala outro menino. Buzeira. Buzeira, top. Pode sentar. Obrigada. Ó, a Bíblia, gente, tá cheio de influencer. Sabia? Cheio. O que é influencer? São pessoas que influenciam, são pessoas que estão ali para apresentar, né? E fazer as pessoas seguirem ela. Tem que ter seguidor. Sem seguidor é influencer? Não é. Então a Bíblia, gente, tá cheio de influencer. E aqui eu queria chamar um dos 12 para falar. Um que não tem vergonha. Vem. Pode ser. Vamos ver se os 12 estão fazendo devocional, hein? Fala o nome do @ do influencer que é muito top na fé, que é o considerado o top na fé que está na Bíblia. O @ dele, hein? Abraão. Ó, vamos ao Senhor Jesus. Então hoje a gente vai seguir. Fala, eu vou seguir. O @Abraão. Esse aqui é Abraão, gente. É a pessoa que é um homem que estava com mais de 100 anos de idade e ele não podia ter filho por conta da idade e porque a mulher dele era infértil, né? É isso? É estéril. Então não tinha como ter filho. Pula. Olha como esse homem aqui é top. Essa pessoa tem que seguir, hein? Ó, mesmo assim, não deixou de crer na promessa de Deus. Então esse homem, ele não deixou de acreditar, mesmo com a circunstância ali, ó, falando que não dá. Ele mesmo assim teve fé e creu na promessa. Mas foi fortalecido, diga aleluia. Em sua o quê? Deu glória a Deus. Pula. Porque estava plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Aplauda o Senhor Jesus por isso. A situação de Abraão não diminuiu a fé dele. A situação de Abraão não enfraqueceu a fé e o poder de Deus. Ele olhou para aquela circunstância e falou: eu creio no meu Deus. Deus é poderoso para fazer acontecer. Eu creio no meu Deus. Fala assim, a minha condição. Fala, a minha situação não define o poder de Deus. Então, às vezes a gente olha para a nossa situação e você pensa, vai demorar muito para mim ter um carro. Às vezes você olha para a situação sua e fala, vai demorar muito para eu ser um grande líder. Às vezes você olha para o irmão que está pregando, para o irmão que estava ontem pregando no evento, até esqueci o nome, no evento e fala, nossa, vai demorar muito para mim ser igual a Júlia, eu tenho que fazer muito devocional. Mas o que tem na Júlia tem em você. O que tem nos 12 tem em você. O que tem em todos aqui é a mesma coisa, gente. É fé, fala fé. Mas tem pessoas que fortalecem a fé e outras não. Essa é a diferença. A diferença é que tem pessoas que puxam para o visível aquilo que Deus já nos deu. Aquilo que Deus já entregou nas nossas mãos. E
com Deus não é algo assim, se eu tivesse dinheiro, eu teria resolvido. Nossa, mas se fosse mais perto, eu teria feito. Não tem gente que é assim? Isso é coisa de gente que não deposita toda a fé em Deus. Fala misericórdia. Por quê? Porque a gente quer hoje. A gente quer no nosso tempo, sim ou não? Abraão creu aqui. Mas Sara não ficou grávida com um buchão assim, ó. Creio, pum. Não aconteceu isso. Que é assim que a gente quer. A gente quer assim, eu quero o meu homem de Deus. Eu quero. Aí passa um ano, a pessoa quer sair da igreja, porque o varão dela não apareceu. Aê! Tem que esperar o tempo de Deus. Tem que esperar o tempo de Deus. Diga aleluia. A nossa fé não pode se inclinar para um enfraquecimento. Quem aqui quer fortalecer a fé? Diga aleluia. Então a gente vai começar por tópicos. Anota aí. Primeiro tópico para fortalecer a fé. Tá anotando aí? O primeiro tópico é ser igual a Abraão. Abraão se lembrou de quem Deus é. Então tá vendo aqui, Deus, Abraão falando, eu creio no meu Deus Todo-Poderoso. Abre aí, em Romanos 10:17. Em Romanos 10:17, diz assim: consequentemente, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Diga aleluia. Então, a primeira coisa é conhecer Deus. Você precisa conhecer o Deus que você veio aqui, ouvir dele. Você precisa ter um encontro com Deus. Você precisa ter uma experiência com Deus. Você precisa conhecer quem teu Deus é. Às vezes a gente pensa, muitas vezes a gente pensa isso. Às vezes a gente quer tantas coisas e tantas pessoas falam coisa para nós, tipo nossa mãe, profetiza sobre a nossa vida, ou nossos líderes, e a gente fala assim, se Deus quiser, vai acontecer. Se Deus quiser, vai rolar. Deus, Ele tem uma resposta para te dar hoje. Sabe qual é? Pode falar? Primeiro, antes de eu falar, eu quero que você feche os olhinhos, pensa aí em algo que você quer muito. Pensa em algo grande, tá? Não vem com moedinha, R$100, não. Pensa em algo grande, uma moto, um carrão, uma equipe, uma mansão. Pensa num trabalho top, você com a sua empresa, chegando de carrão para o culto, todo vestido bem bonito, relógio. Se enche aí de coisa. Se enche aí, você se imagina algo grande, você pregando, e você bem top, e pagando a comunhão, aquele banquete. Pensou? E, olha para mim agora, pensando nessas coisas? Tudo isso que você pensou, Deus já te deu. Fala aleluia. Tudo isso que você pensou já está liberado para você. Quem quer? Se você abrisse os seus olhos espirituais, se os seus olhos espirituais estivessem abertos, a gente ia conseguir ver, aqui em cima da nossa cabeça, todas as promessas do Senhor. Isso é tudo promessa. A gente ia ver tudo aquilo que a gente quer, os nossos sonhos, tudo aqui em cima. E era só a gente pular. Como? Com a fé. Dar um salto de fé e pegar. Porque tudo, gente, está condicionado na fé. Em cima aqui, tá cheio de sonhos, cheio de promessas, que está tudo na Bíblia. Promessa de prosperidade, a promessa que você e sua casa vão servir ao Senhor, a promessa de que você vai ter um casamento top, a promessa que Deus tem coisas grandes para você, está tudo aqui. A gente só precisa dar um salto de fé e pegar. Porque tudo isso Deus já te deu. Não é que Ele quer fazer, Ele vai fazer. Ele já fez no Kairos. O que é Kairos? Tempo de Deus. Diga aleluia. Então, a primeira coisa é o quê? Conhecer Deus. Amém? Então, você precisa conhecer Ele.
O que eu estou falando aqui que Deus já deu é porque eu conheço Deus. Eu sei que Ele quer fazer infinitamente mais. Não é isso que a palavra diz? A palavra diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais aquilo que pensamos e ouvimos, que nem subiu ao nosso coração. Deus quer fazer coisas que a gente nem imagina. Então, é certeza que o nosso Deus faz e Ele quer fazer. Mas existe o segundo tópico para que a gente também tem que fazer para que a nossa fé seja fortalecida. Abra aí em Judas 1:20. Você precisa, gente, disso aqui, ó. Ó que top, para fortalecer a sua fé. Quanto a vocês, amados, edifiquem-se na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Diga aleluia. Como que ora no Espírito Santo? Vamos ver? Fala aí, quem sabe. Como ora no Espírito Santo? 12. Em línguas. Aplauda o Senhor Jesus. Quando a gente ora em língua, o nosso espírito se conecta com o Espírito de Deus. É isso que a palavra diz. A Bíblia diz que quando a gente ora em línguas, a nossa fé é edificada. Diga aleluia. Quando a gente ora em línguas, a gente tem comunhão com o Espírito Santo. Quanto a vocês, amados, edifiquem-se na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo, orando em línguas, profetizando, orando em línguas. Quem estava aqui no Incendiados? Então é orando em línguas que a gente edifica a nossa fé. Porque quando a gente fala em línguas, o diabo não ouve. E sabe o que tem que acontecer? Precisa de unção através dessas línguas. Porque quando a gente está orando em línguas, vem unção. E essa é a chave, gente, é a fé. Mas você precisa fortalecer ela. E para fortalecer a fé, você precisa falar em línguas. Quem aqui não fala em línguas? Você hoje vai falar em línguas em nome de Jesus. Sabe o que tem que acontecer, gente? Suas línguas têm que mudar. Você precisa ter tanta intimidade com Deus que vai lá, muda a língua. Que nem uma pessoa que ora muito lá no encontro, que fica aí, sabe o que acontece? Muitos aqui oram a mesma língua. Igualzinho o Nick. Mas sabe o que tem que acontecer? Deus tem que mudar suas línguas. Tem que ter um xanabacaia, labaçaia, labacia, ciriranda lá na praia, siriri, siriri, lalala, lalala. Tem que ter umas línguas diferentes neste lugar. Diga aleluia. E como que você muda suas línguas? Como que a sua fé é fortalecida? Quando você está lavando a sua louça e você fala em línguas com o Senhor. Quando os meninos estão tomando banho, ao invés de pôr funk, põe um louvor. Põe um louvor e fala: Deus, renova minhas línguas. Senhor, me edifica. Faz de mim um grande homem de Deus. Canta lá. Diga aleluia. As suas línguas têm que ser renovadas. Porque só fica... Gente, a gente vai orar em línguas aqui. Se as pessoas não renovar a língua, você vai ver, é tudo um coral. Tudo igual. Fazer um coral assim, ó. Mas tem que ter alguém aí orando diferente. E aí, o que acontece? Abra aí em Salmo 7:7. Salmo 77, versículo 11. Salmo 77, versículo 11. Antes de eu ler, a gente precisa edificar tanto a nossa fé, falar em línguas para que a nossa fé seja crescer assim a nossa fé, tanto, que vai ter uma hora que a gente vai ficar igualzinho a filha do Tiago. Sabe a Lara? Quem conhece a Lara? Pergunta para o Tiago se ela se preocupa
com os preços das coisas. Ela não está nem aí se o leite que o Tiago compra é caro. Ela não está nem aí se os brinquedinhos que ele compra é caro. Tiago que lute para comprar. Ela dorme. A Lara dorme aqui no culto sabendo que ela vai ter leite. A Lara não está nem aí. Está nem aí se o Tiago está trabalhando, se não está, se está com condição, se não tem. A Lara tem certeza. O neném, gente, tem tanta confiança no pai que ele tem certeza que o pai vai cuidar dela. A Lara não tem preocupação. A Esther, quem conhece a Esther, filha do Luan? Tá nem aí. Que o Luan que lute, o Luan que trabalhe. Ela tem certeza que vai vir arrumadinha para o culto, com sapato, com roupa, com penteado. Ela não tá nem aí, gente. A Esther, o filho, gente, confia no pai. E é isso que a gente precisa ter. Não tem a ver com dinheiro. Estão entendendo que tem a ver com dinheiro? A Esther não está nem aí se o Luan tem dinheiro ou não. Ela sabe que vai ter um sapato no pé. Não importa se é 100 reais, se é 50, se é 1.000. Ela tem certeza, eu vou ter aquilo. Ela estava pedindo para o Luan, né, que queria um iPhone. Eu quero um iPhone, quero um iPhone. O Luan deu um iPhone para ela. Deu um fone. Falou, aí, ó, seu iPhone. E a Esther super feliz aqui com o fone dela. E não pode falar que é fone, tá? É o iPhone dela. Então, o filho, ele confia no pai. E para confiar no pai, nós precisamos ser igual a essas crianças. Nós temos que ter o coração como criança, entendeu? Quando a Bíblia fala, né? Para a gente ser como criança, é isso. A criança, ela sabe que o pai está cuidando dela. A criança confia. A criança sabe que o pai tem o melhor. E tudo isso acontece por causa da confiança, por causa do descanso. A Lara descansa. A gente precisa descansar no Senhor. A gente precisa descansar e crer assim. Ele vai cuidar de mim, Ele vai cuidar das roupas, Ele vai cuidar do celular, Ele vai cuidar de tudo. E nesse salmo diz assim, ó: recordarei os feitos do Senhor. Recordarei os teus antigos milagres. Pula. Meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Diga aleluia. Para você fortalecer a sua fé, a gente precisa se lembrar daquilo que Deus fez na nossa vida. Um desafio para você fazer depois, não é hoje, pode ser à noite, é você pegar seu celular, abrir um bloco assim, ó, abrir no bloco de notas e começar a escrever tudo que Deus já fez na sua vida. Porque isso vai fortalecer a sua fé. Às vezes, foi uma situação... gente, para mim, eu lembro de várias coisas e isso fortalece a minha fé. Em casa mesmo, eu estou lá em casa e eu consigo lembrar de quando meu pai não estava com dinheiro para fazer minha progressiva. E para quem faz progressiva sabe, né? Não posso ficar sem. Eu tenho que ficar com progressiva na cabeça. Aí, eu fiquei preocupada, porque eu, sem progressiva, eu não quero nem sair de casa, não quero fazer célula, não quero fazer nada. Aí eu fiquei, meu Deus, Senhor, cuida, prospera meu pai. Faz acontecer. Aí foi lá, apareceu um dinheiro para ele, ele foi lá e pagou uma progressiva. Deu certo, amém? São coisas pequenas que isso para mim fortaleceu muito a minha fé. Então você tem que pegar e se lembrar de tudo que você já viveu com Deus, que fez você ver assim, nossa, Deus, Ele cuidou de mim. É você se lembrar de quando você estava querendo muito ir para o encontro e deu certo, aconteceu um milagre para você ir. É lembrar dessas coisas, é anotar para você ler e falar, nossa, Deus. É você ser grato, porque isso vai gerar gratidão no seu coração. Eu lembro de quando eu queria muito um celular, um iPhone, e Deus deu. Eu lembro da dificuldade que foi para ter um. E não foi coisas nos meus braços, entendeu? É você lembrar assim, não foi porque eu tinha dinheiro, foi porque eu acreditei em Deus e Ele foi lá e fez acontecer. Assim, gente. A gente precisa depositar a fé no Senhor e acreditar que Deus usa pessoas para que aquilo aconteça. Porque senão, só porque não aconteceu assim, não apareceu um anjo, você acha que não foi Deus. Você acha que foi você que ralou lá e comprou. Sendo que Deus, às vezes, te abençoa com esse trabalho. Deus abençoa você com uma porta de emprego e aí você está conquistando as coisas através do Senhor. Só que só porque Ele não desceu bater na asa e falou, filho, eu te dei esse emprego, aí você não acredita. Você acha que foi você. Você acha que foi a pessoa ali boazinha que te deu o emprego.
Que nem, se você relembra dos momentos, isso tudo faz você ser grato e tudo isso faz você ter mais fé ainda. Estão entendendo? Abra aí em Marcos 11, 24. Diz assim. Marcos 11, 24. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam. Está vendo que está na Bíblia? Que Deus já deu para nós? Olha isso. Eu digo que tudo o que pedirem em oração, vocês têm que acreditar que já recebeu. E assim o que acontecerá? Quem quer? Uma pessoa que crê em Deus, um homem de Deus, um grande líder de Deus. Quem aqui é um grande líder? Tem que ter causas impossíveis. Como assim? Você precisa sempre ter algo impossível. Para quê? Fala, para quê? Para que o nome de Deus seja glorificado. Tem que ter uma causa que você não consegue resolver. Para quê? Para você trabalhar a sua fé e Deus fazer acontecer. Porque essas coisas vai fazer que o nome de Deus seja glorificado. Que nem uma causa impossível para mim hoje. Ter um carro. Por que é impossível? Porque agora eu não estou com dinheiro para ir lá na loja comprar. Vai acontecer. Mas aí, eu tendo essa fé, eu tendo a fé que isso vai acontecer, o nome dele vai ser glorificado. Porque é uma causa impossível para mim que, conforme eu vou trabalhando minha fé, honrando a Deus, cuidando das coisas de Deus, vai acontecer. E daqui pouco tempo, em nome de Jesus, eu decreto na minha vida, que eu vou chegar aqui no altar e falar, lembra daquela pregação lá? Hoje é meu testemunho, hoje eu tenho um carro. Essa tem que ser a sua pregação. A sua pregação tem que ser contando os feitos de Jesus. Uma coisa que antes para mim era impossível e hoje é uma coisa que aconteceu, foi o meu casamento. O meu casamento foi do jeito que eu queria. Eu tive tudo que eu queria. Se eu olhasse para as circunstâncias, não ia acontecer. Eu não tinha o dinheiro do casamento, eu não tinha o vestido. Só que Deus fez. Como Deus fez? Apareceu uma pessoa no meu chá, que é amiga, que é esposa que é esposa do amigo do Pet, que olhou para mim e falou: eu vou te dar o vestido. Então eu não tinha o vestido e Deus me abençoou através de alguém com o vestido. Eu não tinha o dinheiro do salão, mas aí uma amiga da minha mãe perguntou do casamento, perguntou se estava faltando alguma coisa, me falou: está faltando, é caro. Não, Deus tocou no meu coração, eu vou ofertar, eu vou dar o dinheiro para ela. Foi lá e pagou o dinheiro todinho do meu casamento. A lua de mel, não tenho dinheiro nem para ir no Mongaguá, cadeira. A lua de mel, gente, uma pessoa que era meu discípulo, tem muito carinho por mim, prometeu, vou te dar a lua de mel, vou pagar. Fique em paz que a lua de mel eu vou pagar. Ou seja, Deus me abençoou com uma lua de mel, tudo prontinho, tudo bonitinho. De avião, nunca tinha andado de avião, andei de avião. Top, não é, gente? Por que essas coisas acontecem? Porque é a fé. A fé faz acontecer. É o cuidado de Deus. Muitas coisas que eu vivo hoje com a equipe foi através de fé. Lembra que eu falei para vocês que teve um tempo na minha vida que eu estava fraca na fé? Quem lembra que eu estava falando aqui? O que aconteceu? Eu continuei indo para os cultos, continuei indo para os eventos. E aí Deus refortaleceu a minha fé de novo. E aí eu comecei a acreditar. E aí, o que aconteceu? Boom, deu um boom na minha equipe. Levanta aí, só quem é da minha equipe, só quem é dos imersos. Levanta. Levanta. Ó que top, gente. Diga aleluia. Aplauda o Senhor Jesus. Tudo isso aconteceu porque eu continuei acreditando. Naquelas circunstâncias, uma hora ativou de novo a fé no meu coração. A fé já está dentro, só foi ativada. E aí, quando foi ativada, eu comecei a buscar mais, orando em línguas, indo para as coisas, acreditando, fazendo ato profético. E aí foi acontecendo, diga aleluia. Abre aí na Bíblia. Calma aí.
Ó, tem um versículo que fala que a fé é o escudo. Que quando vai falando como fala em Efésios, quando vai falando as armaduras, a Bíblia fala que a fé é o nosso escudo. Pergunta assim, por quê? Fala, por quê? Porque é algo que tem que segurar. É forte, tipo assim, o escudo, ele não é leve, ele é pesado. Então, não é fácil segurar essa fé. A fé é pesada, é cansativa, assim, ó. Mas, para que serve o escudo? Para quando vir a circunstância, o que é a circunstância? É a má notícia. O que é má notícia? É você falar assim, eu vou ter um carro, mas seu score tá baixo. Aí você tem que fazer assim, ó. Eu tenho fé no meu Deus. É você falar assim, nossa, eu vou comprar aquilo lá, mas sem cartão de crédito. Você vai pegar o escudo da fé. Isso é fé, gente. A fé é você usar para má notícia. Sabe o que é má notícia? Mãe, eu vou pro encontro. Você não vai. Aí você pega assim, ó. Em nome de Jesus eu vou. A minha fé aqui, ó. Sabe o que é má notícia? Sabe o que é fé, o escudo? É aqui, ó. Por isso que é pesado, é pesado. O escudo de verdade, gente, é um negoção, assim. Já viu o filme? É um negoção que tem que se proteger. Capitão América, Capitão América aqui, ó. Para que serve esse escudo da fé? Para quando vir a incredulidade. O que é incredulidade? É quando você não acredita. Aí você fala assim, eu acredito sim. E faz um negócio da fé aqui, ó. Tem que acreditar nas coisas. Diga aleluia. Então pega aí seu escudo, faz assim, ó, pega seu escudo, pega sua Bíblia, que é a palavra de Deus, pega seu escudo e fala assim, ó. Fala assim, em nome de Jesus. Eu vou usar o meu escudo. Aleluia. Então, gente, nesta noite você vai se lembrar das promessas de Deus. Você precisa ser alguém que fala, eu preciso do impossível de Deus. Eu preciso do poderoso Jesus na minha vida. Tem que falar assim, tem que falar. Por que eu estou falando isso? Porque tem coisas que a gente deposita no nosso braço e Ele quer que você tenha causas impossíveis, situações difíceis para falar, eu venci. Eu venci através de quem? Através da fé, através do nome de Jesus. Hoje é uma noite de milagres. Ó, abre aí. No versículo de... Cadê? No versículo... Peraí. De Isaías 41:10. Abre aí. Por isso, não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o Senhor teu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu os segurarei com a destra da minha justiça. Então, aqui está falando para a gente confiar nele. Amém? Então, nesta noite, o Senhor vai te revelar quem Ele é. Nesta noite, você vai fortalecer a sua fé. Para que coisas impossíveis aconteçam. Para que você consiga tomar posse daquilo que é invisível. Para que aquilo que é invisível venha para essa matéria. Tudo que eu tenho hoje, que são essas pessoas, lá atrás eu fiz um ato profético para ter. Lá atrás eu orei pelo meu casamento. Lá atrás eu confiei em Deus. Enquanto eu não confiava, não vinha, não acontecia. Mas quando eu confiei, quando eu descansei, quando eu falei, Deus, eu creio. Aí aconteceu no tempo dele.
Porque enquanto eu ficava querendo acelerar para que acontecesse no meu jeito, no meu tempo, não acontecia, não ia. Mas aí tudo está fluindo conforme ele determinou. O trabalho que eu estou está acontecendo no melhor tempo. Tudo está acontecendo no melhor tempo. E eu quero tomar posse de mais coisas. Então, o que eu faço? Oferto. O que eu faço? Mais coisas. Eu tento fazer oração, e eu falo em línguas, e eu pego e falo, vamos fazer o evento. O evento que a gente fez ontem foi fé. Como que foi? Sabe como começou o evento da Descendência Imersos? Começou o primeiro evento, tá? O primeiro evento foi na minha casa. Não tinha estrutura de igreja. Na minha casa, a gente colocou uma bateria. Na minha casa, a gente colocou um teclado. E um carrom. Sabe o que é carrom? Bem aquele carrom ali que o Jonathan senta. É aquele ali a gente usou no primeiro evento. Sabe quem era a equipe Imersos? Sabe quem era? Eu, Tiago, Davi. Aí, sabe qual era a banda? Eu, Tiago, Davi. Não tinha uma pessoa para cantar. Sabe quem teve que me ajudar no meu evento? Minha irmã 12, a Bruna. Aí sabe como que foi? Foi eu tocando violão e cantando ao mesmo tempo, porque não tinha alguém para tocar cordas. Foi o Tiago na bateria, que ele aprendeu 1 mês, 2 meses, ele ficou tocando, e ele aprendeu o básico ali, tocava. E o Davi no carrom. Essa banda, gente, top. Quantos integrantes? 4, né? 1, 2, 3, 4. 4 pessoas na banda. Quando você olha aqui, você vê um monte de instrumento, um monte de gente. No meu primeiro evento que eu fiz nos Imersos, era 4. Sabe quem era a equipe que estava ouvindo? Os 4. A família, a avó do Tiago, coitada, gente. Um evento que começou da tarde até a noite, muita dó deles. Porque eles ficou ouvindo a gente cantar uma música que eu não cantaria hoje em dia, que é a música Baseada em Quê? Misericórdia. Não tem nem como adorar nela, porque não tem nem ritmo de música. Nem como adorar. Era a única música que a gente sabia. Eu embarquei nessa viagem. Não é a música que eu cantaria hoje. E tava lá a família do Tiago, que eu fico pensando, meu Deus, eu tive muita fé, tive muita coragem. Tava a família do Tiago ouvindo. Sabe quantas pessoas que ficavam assim para ouvir? 2 pessoas, Rita e a Duda, e meu primo. Então, isso é muito diferente do que a gente viu ontem. Então, o primeiro evento foi com pouquíssimas pessoas. A gente estava cantando para nós mesmos. Só que isso fortaleceu a nossa fé. Isso fez com que a gente estivesse aqui até hoje. Então, é por isso que a gente precisa fazer coisas pensando naquilo que ele vai fazer. Naquele dia, eu acreditei no que aconteceu ontem. Ontem tinha líder da dança, teve dança. Ontem teve líder de diaconato, teve diaconato. Ontem teve líder da Câmara. O Enzo, gente, tirando várias fotos. Ontem teve louvor, um louvor com mais integrantes. Teve ontem pregação. Tudo isso foi o nosso terceiro evento do Imersos, da minha descendência. Ou seja, no primeiro foi bem tchuc-tchuc. Agora, depois de alguns anos, Deus já fez. Por isso que você tem que olhar para a sua equipe, que você faz parte, se você faz parte do Improváveis, se você faz parte do Inabaláveis, se você faz parte do Equibalo, faz do Conectado, Raízes, você precisa olhar e falar, vamos fazer. Não, você não pode se basear na circunstância do outro. Você tem que ser na sua circunstância. Na equipe tem 3, vai rolar com 3. Eu vou tocar bateria, violão, teclado. Você vai cantar 2, entendeu? É entre vocês ali. Não vai ter desculpa. Gente, não tinha alguém para tocar violão, não tinha. E aí foi eu tocando violão e cantando por muito tempo assim. Hoje eu nem faço parte do louvor. O louvor acontece. Se precisar assim, a bispa não vai cantar, o louvor rola. Tudo acontece. Então, de poucas pessoas, teve um crescimento. Mas, para isso acontecer, no agora você precisa se dedicar, ser grato por aquilo que Deus deu. Ser grato ali pela sua equipe e falar, vou fazer o melhor banquete, porque daqui a um tempo a gente vai fazer o maior banquete para quando a gente tiver mais gente.
É hoje você falar, não, vou fazer aqui top, porque daqui a pouco a gente vai pregar no nosso encontro. Você tem que se imaginar já pregando no encontro com Deus. Você tem que se imaginar pregando no culto. E sabe aonde você vai fortalecer essa fé? No seu quarto, pregando para o Senhor. Junto com o Senhor, é lá no seu quarto, você se vestindo, se veste de pastora, assim, ó, igual as meninas fazem. Hoje a gente vai se vestir de pastora. A gente se veste de pastora, né? Cadê? Vem aqui, ó. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Ó o vestimenta de pastora, ó. Como que é? Glória a Deus. A gente fala, não, hoje a gente vai se vestir de pastora. Então, isso é o quê? Isso vai ativando a nossa fé. Fique de pé nos seus lugares. O louvor pode subir.